isso. Aí eu fiquei desesperada, né? Saí entrando com tudo, o segurança não queria que eu deixasse, que não queria me deixar entrar porque eu tava grávida. Aí Rafa veio tudo pro lado esquerdo, ficou o formato dele na barriga toda. Aí eu falei com segurança, é minha filha, eu vou entrar. E quando eu cheguei lá, os médicos tudo em cima, botou uma pinça enorme pela garganta pra tirar o cajá. Pra ela poder voltar a respirar, só que ela teve que ir pra bomba de oxigênio e lá era manual, né? Na época o hospital não tinha muito recurso, mesmo ela com plano de saúde, mas era pelo SUS, né? Porque aqui no Brasil tem, muita gente sabe que tem o Sistema Único de Saúde, e que é do governo. Aí ela ficou, né, com a bomba de oxigênio, os enfermeiros, médicos, tudo manualmente bombeando. Aí quando a Letícia chegou, ela viu, né, o meu desespero. E eu escutei 5 vezes minha filha me chamando. Mamãe, mamãe, mamãe. Ela chamou 5 vezes. Mamãe, mamãe. E Letícia ouviu. Tava comigo, eu peguei e falei, você tá ouvindo o que eu tô ouvindo? Ela tá mexendo e comecei a chorar, né? E eu disse, eu vou perder ela. Eu vou perder minha filha. Entendeu? Aí passou a noite toda tentando conseguir uma UTI, uma ambulância com UTI neonatal, porque não tinha como transportar ela com qualquer ambulância. E a gente procurava até para o hospital particular, tudo não conseguia. Até que um amigo de Letícia tinha uma amiga que era diretora do Martagão de Esteira, um hospital aqui, e conseguiu levar ela para esse hospital. Só que quando chegou lá, ela ficou com a mãozinha necrosada, porque levou muito tempo sem ter oxigenação até os braços e as mãos. E o médico disse, se ela viver, ela vai vegetar, né? Ela não vai ser mais a mesma pessoa. Aí teve uma hora que o tempo parou, Letícia chegou próximo, eu tava com o Marcos do lado de fora e Rafael da UTI. E eu vi o tempo parado e eu senti, ó, ela vai morrer agora, entendeu? E Letícia também sentiu a mesma coisa. Todo mundo olhou um pro outro assim. E eu vi ela sendo levada. E tanto que, inclusive, Letícia ficou dizendo na partezinha que bota o bebê, né, a criança, no hospital, quando ela morreu, ficou dizendo, né? Porque os médicos falaram assim, tem que arrumar ela. Aí eu falei, eu sou a mãe, eu arrumo. Aí eles pegaram e falaram assim, você tá grávida, você não pode arrumar. Eu falei, não, mesmo grávida. Eu sou mãe. E meu filho todo em um canto só da barriga. Aí ela pegou e ficou deitada. E Letícia dizendo pra todo mundo que tava vendo o espírito dela do lado do corpo dela. Só que eu não via nada, né? Aí teve um enterro, né? Simone juntou com um monte de gente e alugou 2 ônibus. Eu nunca vou esquecer disso. Alugou 2 ônibus. Chamou tanto funcionários do La Fabiano como um monte de crianças e um monte de famílias para ir pro enterro da minha filha. E um monte de gente me olhando de cara feia, me condenando como se eu tivesse matado a minha filha. Teve gente até no meio do metal, né? Teve gente no meio do metal que ainda me perguntou: que tipo de mãe você é? Você deixa a sua filha morrer desse jeito? Como é que você dá uma fruta dessa pra sua filha chupar? Teve gente que me disse isso.
Eu olhei pra pessoa e não disse nada. Eu falei, tá certo, entendeu? Aí depois que ela teve essa, essa, esse enterro, no dia do aniversário dela, que foi dia 28 de julho, eu passei mal, né? E comecei a passar mal, muito mal. Aí Letícia foi e falou, né? Junto com Simone, pra me levar pro médico. Aí me levaram pro Sagrada Família, na Cidade Baixa, no Hospital Maternidade. Aí quando chegou lá, o médico foi. Simone que foi conversando com a médica. Com o médico, entendeu? O que ela conversou com o médico, eu não sei, certo? Eu só sei que quando eu entrei, eu fui pela ala particular, que na época eu tinha um plano de saúde de Sul América, que era com o Rafael, né? Que quando eu engravidei, Rafael fez uma declaração de união estável comigo. Aí ela pegou e falou com ele. O médico foi e me deu um medicamento chamado Neosine, né? Que eu fui estudar depois sobre esse medicamento e eu falei, agora eu entendi, foi o que Simone disse pro médico. Esse medicamento chamado Neosine, ele é um medicamento muito forte e normalmente médicos eles utilizam ele para pacientes que tá em coma, né, entubado, né, e que já tá prestes a morrer. E para que não sinta dor, eles dão ele, né, porque é um medicamento que você toma, você já apaga logo, entendeu? E esse medicamento não é indicado para mulheres gestantes, porque se você toma, você pode perder o filho, entendeu? E o médico me deu isso. E ele sabendo que eu tava grávida. Eu me lembro como se fosse hoje, quando ele me deu. Eu tive um sonho, que na verdade foi um desdobramento, entendeu? Eu vou explicar o que é um desdobramento aqui. E eu fui levada, na verdade, por umas entidades, né? Eu saí do corpo. Eu me lembro que eu vi um lugar que só tinha feto, um bocado de bebê morto. E uma cena bizarra. E depois eu fui trazida de uma forma tão ruim. E eu peguei e falei, eu não fico nesse hospital mais um minuto. Entendeu? Aí eu pedi pra poder falar com Simone. Falei com minha mãe pegou e falou pra mim que lá não ia. Né? Lá ela não iria. Aí Simone foi e falou que iria. Aí eu fui e três residentes de medicina olhou pra mim e falou assim, você fez um aborto? Eu falei, como é que você me pergunta se eu fiz um aborto? Eu tô com essa barriga aqui. E tinha uma moça realmente que tinha entrado, que tinha feito um aborto, tanto que ela melou o chão todo do lugar onde eu tava, né? Porque eu tava numa enfermaria. E eu vi as residentes falando. Eu falei, não fiz aborto não, entendeu? Aí eu fui e falei com Simone. A Simone esteve lá, ela pegou e falou que não podia fazer nada, porque minha tia acha que você deveria ficar mais um tempo aqui e tal. Ficou falando. Aí eu fui e falei com o Rafael. Falei, Rafael, vem me tirar daqui agora, porque eu tô grávida, certo? E se eu ficar tomando esse medicamento, eu vou perder meu bebê, entendeu? E no outro dia, na verdade, eu tinha consulta com obstetra, que era a obstetra que eu fazia o pré-natal. E depois que eu tive essa perda com minha filha, eu comecei a ter hemorragia, mas ainda a ter problemas na gravidez. Entendeu? Aí eu fui e falei com o pessoal lá, né? Rafael foi. Aí o pessoal pegou e falou.
mas você vai sair daqui? Eu peguei e falei, me dê a alta pedida que eu mesmo assino, né? Aí uma enfermeira pegou e falou, você é a moça que perdeu um bebezinho lá no Martagão de Esteira, né? Eu falei, sou. Ela pegou e falou assim, sua filha era linda, entendeu? E fez assim, ele é o pai? Eu falei, não. Aí ela pegou e falou assim, não, libere ela porque ela não tá com problema não. Isso aí é por causa do susto, porque ela perdeu a filha dela. Ela tá grávida, entendeu? Aí eu fui e falei, pô, eu vi no o medicamento que o médico me deu. Eu não sei qual foi o enredo, né? O tipo de conversa que Simone teve com o médico. E o medicamento que eu tomei simplesmente era Neosine. Aí a enfermeira pegou e falou, que ela falou pra mim na época que ela trabalhava no Martagão de Esteira. Ela falou, Nele, te deu Neosine. Eu fiz assim, foi. Ela não pode dar esse medicamento não, que você tá grávida, entendeu? Aí eu falei, deve ser pra perder o filho, né? Só pode. Aí ela pegou e liberou, né? Eu me lembro que eu saí super zonza, né? Porque tudo que é medicamento e tudo que é qualquer tipo dessas coisas, tanto é que eu nem bebo, né? Se tem áudios aí com minha voz dizendo que eu bebo, tem tantos áudios aí com minha voz. Eu nem bebo, entendeu? Eu não tenho vícios, porque até por causa do meu dom mediúnico, por causa da minha essência e por causa de ser a mais sensível de todos os irmãos. Então, eu sempre fui avisada para não ter vícios, né? Tanto que quando eu era mais jovem, eu tentei tirar um amigo das drogas e fizeram de tudo para que Letícia não deixasse eu entrar lá nas drogas, entendeu? E eles sempre mostraram. E eu tinha um amigo chamado Wendel que me chamava para ir para um lugar chamado Pirajá. E toda vez quando eu ia para poder ir, minha natureza amarrava e eu não ia, né? Mais tarde eu soube o porquê que não era pra eu não ir. Quando chegar lá eu vou avisar o que foi e o porquê. Aí ela pegou e me liberou. Aí eu liguei pra Letícia, falei com ela se ela poderia deixar com que o carro da Fabiana fosse me buscar. Eu me lembro que eu fiquei super tonta, passando mal mesmo. Parecia que eu tava voltando o equilíbrio. Muito fraca. E Rafael foi e me levou de volta pra casa. Aí eu me lembro que eu fui comprar um medicamento que os médicos mandou. Eu nunca vou me esquecer. Quando eu saí pra poder ir na farmácia, um monte de mulheres na rua olhou pra minha cara e falou assim, ela deve ser apedrejada. Entendeu? Tem que apedrejar ela, tem que matar ela. Entendeu? Aí teve uma moça da farmácia, a dona da farmácia, pegou e me puxou e falou, vocês estão ficando louca, ela tá grávida. Ela, como é que pode dar um cajá pra uma filha chupar e deixar a menina morrer daquele jeito? Que tipo de mãe você ainda vai ter outro filho? Eu escutei muito isso. Eu peguei e falei assim, eu olhei pra moça e falei assim, moça, não foi eu que dei cajá pra ela, não. Entendeu? E eu me lembro que o saco tava em cima da pia. Depois, quando eu voltei do hospital, né, eu, eu vi o saco em cima da mesa. E um monte de cajá espalhado. Entendeu? E em cima da pia era muito alto. Era uma pia de inox, né? Eu tô falando isso aqui, mas a espiritualidade sabe, porque eles entraram muito naquela casa. Entendeu? E não tinha como aquela garota pegar aquilo ali, né? E eu fiquei impressionada com aquilo. Mas eu vi os resultados das pessoas vindo em cima de mim, né? Isso foi fato. Um monte de gente me condenando, dizendo que como se eu tivesse tentado matar minha filha. Aí eu fui e cheguei em casa
e falei pra Letícia, né? Eu falei, Letícia, tá todo mundo aqui do La Fabiana, e ela é uma pessoa muito conhecida lá. Tá todo mundo aqui me condenando, né? Colocando como se eu tivesse matado minha filha. Né? Que tipo de conversa é que tá saindo daqui? E ela dizendo, e todo mundo falando, como é que ela fala, entendeu? A mãe que cuidava da filha dela. E eu dizia, minha mãe que cuidava da minha filha. E eu ficava observando, né? Aí o... eu me lembro que Simone ficou pegando as roupas de Agatha, né? As coisas de Agatha e dizendo, esse aqui a gente tem que dar pra não sei quem, esse aqui a gente tira daqui, isso aqui. E eu dizendo, pô, eu que sou a mãe, não tô nem fazendo isso, né? E ela, não, porque tem que tirar pra você não lembrar, pra você não sofrer, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, mas a forma como tava, né? E todo mundo entrando, conversando com Letícia, e todo mundo saindo, me condenando. E eu observando, né? Falei, certo. Veja bem, eu vim aqui fazer esse vídeo pra retratar a história da minha vida, tá? Com a minha voz e minha imagem, né? Não é só minha voz e sendo que mostrada como se estivesse tirando do meu WhatsApp, com outro WhatsApp de outras pessoas, com minha foto lá e dizendo que sou eu e meu filho falando, entendeu? Eu venho aqui para poder mostrar a minha foto e a minha imagem e a minha voz. Eu tô falando dessas pessoas, mas existe um meio das pessoas descobrirem se eu tô falando a verdade ou não, certo? Que se chama uma regressão de memória através da hipnose de idade, entendeu? As pessoas que são hipnóticos e as pessoas que são psicólogos, psiquiatras e que entendem, né, sobre a regressão, pessoas que são de centro espírita, que sabem fazer a retrocognição, que é uma regressão de memória de vidas passadas, né, e tem um conhecimento também de regressão de idade, vai entender o que eu tô falando, porque se fizer em cima das pessoas que eu tô falando da família, vai descobrir muita coisa, tá? Então eu vou continuar aqui falando, né? E tô falando também porque muita espiritualidade é muitas coisas, tá? Não só da personificação da mão direita, como da personificação da mão esquerda também. Os ângeles e os crackers viram muitas coisas. E muitos, quando desencarnarem, vão tirar a prova do 9 do que eu tô dizendo, tá? Vai saber que eu tô falando não é mentira. Então, o que acontece? Eu vi muita gente vir em cima de mim, né? Nessa situação da minha filha. Aí eu fui e pedi pra Rafael pra ir pra casa da mãe dele, né? Aí eu fico um bom tempo lá na gravidez de meu filho, na casa da mãe dele. E eu me lembro que quando eu tava lá, eu sempre sentia umas entidades do lado, né? Às vezes as entidades andando nos matos e tudo. E eu ficava me perguntando que tipo de entidade era aquela, né? Muitas vezes as entidades não pareciam irmãos espirituais, eles pareciam... Na verdade, hoje eu entendo, né? Eram ângeles que alguns eram vagantes, outros não eram vagantes, né? Mas dá pra ver que tinha uma certa compreensão e tinha uma certa afinidade, né? Por mim e tava naquele momento ali. Só que na época eu não entendia os nomes, eu não entendia as coisas. Eu ficava só observando e sentia as pessoas desencarnadas perto. Aí, resumindo tudo, eu tive minha filha, meu filho. Eu me lembro que quando eu engravidei, eu falei, poxa, eu tô preocupada, né?
passar por alguma coisa nessa gravidez. E ficava com medo de perder. E eu me lembro que eu sentia alguém próximo de mim, né? E mais tarde eu fui saber quem era, que na verdade era Supremo Rodolfo. Ele, com o maior cuidado para poder ter essa criança. E muitas vezes eles faziam Letícia acordar de manhã cedo e dizia, leve sua filha para fazer exame, entendeu? E ela escutava a voz nítida, leve sua filha para fazer exame, entendeu? Às vezes ela até teimava e tudo, e eles falavam. Bom, aí eu fui e fiquei um tempo na casa de Rafael. Até que eu tive minha filha, tive meu filho, foi cesariana, né, porque ele nasceu de 8 meses, não teve como ser normal, porque ele sentou a gravidez toda, ficou sentado, tentou virar, ficou torto na barriga, né, ele nasceu com 3,454 centímetros, não, 49 centímetros, 54, foi 49. E foi isso, né? E eu me lembro que ele teve essa situação de eu ter tido ele, né? E depois que eu tive ele me deu um certo trabalho porque ele teve refluxo, né? E o dele foi o grau 3. Ele, até eu identificar, ele se asfixiava o tempo todo. Eu ficava desesperada para poder salvar ele. E ficava com um pouco de trauma, porque eu vi a forma como minha filha morreu. E eu ficava desesperada de perder também. Não só eu, como o Rafael também. Eu vi muito o Rafael assim. E eu fiz o tratamento dele com a gastro, pediatra, com a pediatra também, que era pediatra de minha filha, a doutora Dolores Fernandes, que inclusive é até amiga de Letícia. E ele fez tratamento, mas ele me deu esse certo trabalho. E Dolores na época me disse que foi por causa do susto, né? O susto que teve, ele acabou passando por isso. E que poderia ter nascido alguma coisa pior, ou ter tido aborto e tudo. Depois, quando eu tive ele, né, não tenho que negar, porque Rafael, de certa forma, ele me ajudou em relação a meus filhos e tudo. Na época, eu não sabia de nada também com Rafinha, né. E foi isso, né. Aí depois que eu morei com o Rafael, eu me lembro que meu filho era pequenininho. A mãe de Rafael tinha me pedido para eu poder morar na casa que era do pai de Rafael, porque ela dizia que era dos filhos dela. E eu ficava lá para poder ajudar ela, né? E o pai dele, quando ela veio, me tratava super bem. Inclusive, quando ele faleceu, ele apareceu para mim, né? Com muito carinho. E tinha muito carinho pelo meu filho. Realmente ele tinha muito carinho. Ele era um Rancares, ele tinha muito carinho. E depois que meu filho nasceu, eu ia pro centro espírita lá em Vila de Abrantes, que eu morava com o Rafael. E tinha um tempo, né, que ele ia pra faculdade
ia tocar nas bandas dele. E quando ele levava o amigo dele, Gabriel, pra poder ficar com ele, muitas vezes, quando ele saía pra faculdade, tinha às vezes que ele chegava, né? Teve vezes que ele chegou 5 horas da manhã, dizendo que era por causa do trabalho, né? Da faculdade, do pessoal que ele tava lá, e não teve como. Enfim. Na verdade, Bela uma vez me disse que Rafael mostrava ser que ele não é, né? Mas. E agora, depois que colocaram foto aí dele, e eu entendi como é, como se fosse tirado do meu celular, ou do celular de meu filho, e botando minha voz, esculhambando ele. Mais do que tudo, a pessoa não vai querer saber mesmo, tudo bem. Eu peguei e ficava lá, e muitas vezes eu sentia sempre um homem no fundo da casa. Até que um dia eu soube quem tava, né? E ele pegou. O relacionamento não deu certo? E a gente se separou, né? E eu voltei pra casa de Letícia. Meu filho tinha feito 1 ano. Eu voltei pra casa de Letícia. E a Adriana, na época, namorou com o irmão de Rafael, né? E ficava falando pra Fátima que ela era minha amiga, que ela era isso, que era aquilo. E eu nunca compreendi o comportamento de Adriana. Na verdade, hoje eu compreendo, né? Mas na época eu não compreendia. Eu entendi. Depois, quando eu tive, né, inclusive quando minha filha morreu mesmo, ela teve lá na casa. Não foi eu que chamei, Letícia que chamou. E ficou ocultado, e ela dizendo que ela foi lá, e eu fiquei me perguntando como é que ela sabia, né? E ela falou, a filha dela morreu, você não me falou, entendeu? Que eu não disse nada, eu fiquei quieta. Né? Quando eu voltei pra casa de Letícia, né? Eu me lembro que quando eu tava grávida de Rafa, uma vez eu tava com o Rafael indo pro Iguatemi, que hoje é o shopping da Bahia. Eu me lembro que eu tava atravessando a rua, na parte de cima, na faixa. Eu me lembro que teve um rapaz que parou um carro todo preto e deixou passar. Depois eu soube, através de Rick, que foi ele dentro do carro. E ele me viu grávida. Eu fui voltei pra casa de Letícia, e meu filho foi e ficou comigo, né? Tem uma vez que Fátima pediu pra ficar com ele, Rafael também. Quando eu fui buscar, Rafael tinha ido pra Feira de Santana. Aí eu fui com Letícia pra poder buscar a Rafinha. A Fátima não queria me deixar eu pegar meu filho. E eu me estressei, porque eu falei, como é que não vai deixar eu pegar meu filho? Né? E ela acabou me dando, né? A criança, porque não tinha nada a ver. E tudo. Ah, essa posição tá horrível. E gordo, então, frio ele bastou. Depois que eu voltei pra casa de Rafael, um pouco antes,
eu comecei a entrar em contato. Do nada, eu e o Henrique, a gente começou a ter contato de novo. E eu achei aquilo bem diferente, né? E depois a gente começou a se encontrar, né? Não tava tendo nada, mas a gente começou a se encontrar. E ele não tava mais com a menina que ele tava antes. Aí quem a Adriana ligava pra mim dizendo que ela era isso, que ela era aquilo. Aí depois eu fiquei na casa de Letícia, né? Até que eu e Rick, a gente voltou a ter um relacionamento, né? Sim, deixa eu colocar uma pauta aqui em relação à minha declaração de união estável. Eu já tinha falado com a advogada e ela, na época, no balcão de justiça, e ela me falou que depois de 3 anos, né? 3 anos, não teve muito mais tempo. Ele desfaz, né? E não morando na mesma casa, desfaz, porque não é um casamento, né? Então é isso. Depois que eu voltei pra Henrique, agora as coisas começam. Desde de pequena, como eu falei, eu venho vendo coisas, né? E tentando compreender as coisas que eu venho vendo, né? Eu fui pra casa, voltei pra casa de Letícia e eu e o Henrique a gente começou a namorar, né? Depois de um tempo, né? Que também não foi assim logo de cara. E ele começou, a gente iria lá, né? Ele trabalhava num call center na época. E ele trabalhava em um call center e era supervisor, acho. Um negócio assim. Eu não sei o que ele era. E